No cardo de Jerusalém, ou seja, aquela avenida central da época romana bizantina, e o que nós vemos aqui em Jerusalém são principalmente restos da época bizantina, temos exposto uma maravilhosa descoberta. Na verdade, esse mapa é uma réplica, uma cópia de um mapa que foi achado na cidade de Madaba, na Jordânia. Na Jordânia foi achado um mosaico gigante que mostra a Terra Santa tal como os bizantinos viam no século VI, século VII. Agora, a ideia deles não era uma ideia de fazer cartografia, desenhar um mapa de uma forma científica. Também não tinha intenção de ensinar geografia. A ideia deles era mostrar os lugares santos para o cristianismo e os lugares santos bíblicos em geral, na época bizantina. Então, nesse mapa gigante, temos os diferentes lugares santos que eles descobriam ou localizavam em diferentes lugares na Terra Santa, na Terra de Israel, e graças a essa descoberta, arqueólogos conseguiram também achar diferentes achados arqueológicos impactantes, baseados justamente nesse mapa, mesmo que as distâncias, tal como aparece nesse mapa, não eram exatas. Falamos que não era um mapa científico. E um lugar especial dentro desse grande mosaico que tem em Madaba foi destinado à cidade de Jerusalém. E nós vemos aqui a cidade de Jerusalém, tal como os bizantinos que criaram esse mosaico viam a cidade de Jerusalém. Vocês podem ver, gente, que isso não é um mapa como nós conhecemos hoje em dia, mas muitas coisas conseguimos aprender graças a essa descoberta. Uma das coisas mais curiosas é, por exemplo, a porta de Damasco. Temos aqui a porta de Damasco, certo? A atual porta de Damasco. Até o século XIX, que foi achado, fim do século XIX, que foi achado esse mosaico, ninguém entendia por que os árabes chamavam essa porta de Bab el-Amud, que significa a porta da coluna. Em inglês, nós chamamos isso, em línguas latinas, a porta de Damasco. Por quê? Porque vai em direção à cidade mais importante da época, que era Damasco. Em hebraico, é a porta de Siquém, ou Sha'ar Shem. Por quê? Porque era em direção à cidade de Siquém, que era a comunidade judia mais importante naqueles dias, por onde saía por essa porta. Os árabes chegam no século VII, e eles colocam o nome Bab el-Amud. Até hoje em dia se chama Bab el-Amud, a porta da coluna. Agora, o que vemos aqui? Uma coluna. Aí entenderam os historiadores e arqueólogos porque em árabe chamava a porta da coluna, porque tinha aqui uma coluna que estava bem próximo à porta de Damasco. Que era essa coluna, na época bizantina, era o quilômetro zero. Logicamente que os romanos, os bizantinos, não utilizavam o termo quilômetro. Tinha outro tipo de medidas que não importa agora, mas o que quero dizer com quilômetro zero? A partir de aqui se contabilizavam as distâncias a diferentes lugares. Agora, uma coisa curiosa que vemos nesse mapa, são dois cardos. Esse é um cardo que vai de norte a sul, ou de sul a norte. Essa avenida central, que vocês veem hoje em dia em Jerusalém, com essas colunas, com essas estradas amplas, estavam todas as lojas a ambos os lados. E no meio, que vemos aqui, é a igreja do Santo Sepulcro. Uma forma, não era tridimensional, como vocês podem ver, mas plano, assim. Mas a ideia deles era mostrar dentro de Jerusalém as coisas importantes, que era o Santo Sepulcro. Também mostraram aqui o que chama, hoje em dia, o Museu da Torre de Davi, que eles achavam realmente que era o Palácio de Davi. Por isso, se chama, em forma errada, a Torre de Davi. Davi nunca esteve lá. Mas os bizantinos achavam em forma inocente que realmente era o Palácio de Davi, então eles vão marcar isso aqui. E tem no final também uma igreja chamada Maria Nea, ou a Nova Maria. E vejam aqui, temos o que chama o cardo oriental. E se vocês estão se perguntando onde estaria hoje em dia o Muro das Lamentações nesse mapa, estaria mais ou menos nessa altura. Seria o Muro das Lamentações, aqui já estaria o Monte do Templo. Só para resumir, esse mapa que foi achado em Madaba, e que essa é uma réplica que está em Jerusalém, permitiu aos arqueólogos e historiadores entender muitos detalhes da Terra Santa, tal como era descrita pelos bizantinos no século VI e no século VII. E uma coisa importante,
é a primeira prova da existência do Santo Sepulcro em um material gráfico ou escrito, vamos dizer, o mais antigo, do século VI.